medicina de ponta. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com uma das maiores especialistas em dor, doutora Marta Imamura, que na semana passada apresentamos o programa da mãe dela, que é responsável pelo setor de dor lá da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E a Marta é uma honra para nós, ela esteve ministrando cursos sobre dor miofascial o ano passado, em junho de 2003, em Maryland, nos Estados Unidos, no National Institute of Health, ou seja, no Instituto Nacional de Saúde. Ela fez um workshop de diagnóstico da dor miofascial e durante um mês acompanhando o ambulatório e ensinando os americanos aquilo que ela aprendeu, e ela vai passar esses conhecimentos para nós. Tudo bem, Marta? Tudo bem, doutor Lafayette. É um prazer muito grande estar aqui. Eu gostaria de agradecer ao convite. O prazer é nosso e espero que o telespectador possa aprender bastante com o seu vasto conhecimento, né? De certo modo, talvez nós vamos entrar em algumas coisas muito técnicas, mas vamos tentar simplificar ao máximo, e eu gostaria que a senhora começasse explicando o que é a dor miofascial, né? Eu vou facilitar assim, que mio é músculo, né? A fáscia do músculo, ele tem uma camada, quando você vê a carne tem aquele branquinho, aquilo lá é a fáscia. E existe a dor miofascial, não é face de rosto, é fáscia que tem no corpo todo, né? Fala um pouquinho sobre o que é a dor miofascial. Isso, essa é uma dor que acomete praticamente todas as pessoas que têm dor, seja ela de origem visceral, do aparelho locomotor, uma lesão do esporte, uma lesão do trabalho. O músculo faz parte de um conjunto anatômico, né, onde nós temos os tendões, as cápsulas, os ligamentos, as articulações, os ossos, e o músculo passa a gerar também estímulos dolorosos e passa a ser doloroso. E a síndrome miofascial, ela é diferente da contratura muscular ou do espasmo muscular, na qual todas as fibras musculares entram em contratura. Na síndrome dolorosa miofascial, apenas um grupo de fibras musculares de determinado músculo entra em espasmo, ou seja, ela encurta, e dentro dessa fibra existe um ponto que nós chamamos gatilho, ou seja, quando pressionado, ele desencadeia uma dor à distância. Que é o trigger point, né? É o trigger point, isso mesmo. E dá uma dor à distância. Dá uma dor à distância. Perfeito. Então é diferente de uma cãibra, seria uma dor miofascial? Isso, não. A cãibra também tem outros mecanismos fisiopatológicos, outras causas que geram a cãibra. É diferente. A dor miofascial é uma dor localizada e geralmente ela pode ser primária, mas geralmente é secundária a algum tipo de agressão, até outras estruturas que não o músculo propriamente dito. Me dê alguns exemplos de dor miofascial, que são as queixas mais frequentes das pessoas na prática clínica. Isso, por exemplo, no teu exame da semana passada, não é mesmo? Você tinha uma cervicalgia, uma cervicobraquialgia, uma dor que começava no pescoço e irradiava para o membro. Os pontos mais dolorosos, apesar de até você poder ter uma hérnia do disco, uma lesão do ligamento, que vocês viram na semana passada, era no músculo da região do antebraço. Por que esse músculo e não em outros músculos? Porque estes músculos são aqueles que recebem a mesma inervação espinal da estrutura que provavelmente você lesionou durante o seu traumatismo. Então, quer dizer, eu tive uma lesão central na medula, né, na coluna cervical, e eu vi que tem a dor aqui. E o músculo fica comprometido. Mas quer dizer, no final, as dores elas são todas centrais? Seria isso? Isso. A dor é um mecanismo extremamente complexo que, na verdade, é um alerta do organismo. Você teve uma lesão, então o organismo lança a mão de mecanismos para avisá-lo de que existe uma lesão que precisa ser tratada. Então você vai proteger a região que foi lesionada e ele se manifesta então com sinais, por exemplo, a inflamação. No músculo, esse espasmo muscular, que na síndrome miofascial é um grupo de fibras musculares e não todo o músculo. Agora, o que eu vejo na prática esportiva, dentro da medicina esportiva, uma tendinite patelar não é uma dor miofascial, ela só tem tendão. Isso, então, a tendinite patelar tem a dor no tendão da patela. Entretanto, se você pesquisar músculos ao redor do joelho, que tem a mesma inervação espinal do tendão patelar, então, o tendão patelar é inervado pelas raízes L3, lombares L3, L4. Os músculos inervados pelas mesmas raízes vão estar alterados. E a pessoa tem dor só na ponta da rótula ali? Isso, é. Olha só. Ele, às vezes, nem mesma sente coisa, o esporão de calcânio? A mesma coisa. Aliás, a fascite plantar, que é uma causa que incapacita muitos atletas, maratonistas, corredores, nós muitas vezes focalizamos a atenção só na região da planta, da sola do pé, que é onde dói. Mas se você pesquisar com atenção, você vai ver que todos os músculos
inervados por aquela região que é S2, no caso da face plantar, vão estar com essa síndrome miofacial. Basta pesquisar. S2, quando nós falamos S2, é a segunda raiz sacra, né? L3, L4 é a terceira e quarta raiz lombar. Um exemplo muito prático também na clínica, que hoje a causa mais comum de dor, nós sabemos, é a dor nas costas, né? A dita lombalgia. Muitas vezes existe uma protrusão de disco, muitas vezes existe degenerações da estrutura da coluna, por exemplo, o disco fica diminuído, existem alterações degenerativas. Mas sabe que muitas vezes as pessoas, por exemplo, pessoas com 60 anos de idade e fazem uma ressonância magnética para avaliar essas alterações, 80% delas são assintomáticas. E está cheio de hernia. Está cheio de alterações. Então, o que dói quando a pessoa tem dor nas costas? Muitas vezes é o componente muscular. Que é aí que é o principal. Você sabe que outro dia, foi ano passado, um amigo meu, o Mohamed, endocrinologista, ele me ligou. Lafayette, eu morri. Ele resolveu fazer uma ressonância da coluna, ele tem 45 anos, ele fez uma ressonância da coluna toda. Cérvico, dorso, lombo sacro. Ele falou, poxa, eu estou com 18 hérnias de disco, como é que pode, não sei o quê. Você vê? Ele tinha dor nas costas, mas não é nada cirúrgico. Imagina operar 18 hérnias. Né? Uma coisa, ele tinha dor nas costas, mas as hérnias não tem nada a ver a imagem com a quantidade com o que a pessoa sente de dor, né? Muitas vezes existe a hérnia, mas aí os achados clínicos do exame físico, né, são bem objetivos para aquele lado e para aquela raiz. Vamos mostrar o que é uma hérnia aqui nessa peça. Tem uma. Mostrar, por favor, Olha só. Isso aqui é uma. Você tem o corpo vertebral, né? E o disco está aqui no meio. Essa região aqui que está mais vermelhinha, que está meio assaltada, é que é a hérnia, né? Hérnia é a saída de uma estrutura anatômica do seu local de origem. Ela deveria estar como essa que está aqui, e ela está aqui, saindo para fora, comprime a raiz. Mas pode não comprimir a raiz, quer dizer, num exame de imagem, essa hérnia pode aparecer e não está causando sintomatologia nenhuma, numa ressonância magnética. Isso. Agora, se o paciente tem essa hérnia no exame e clinicamente mostra uma dor naquele território, de inervação dessa região, reflexos diminuídos naquela região, perda da força muscular, aí sim, então existe uma correlação entre o achado clínico e o exame de imagem. Mas não é necessariamente a pessoa tem uma coluna totalmente alterada do ponto de vista de imagem, não obrigatoriamente ela tem dor. Você sabe que em quadril, muitas vezes a imagem, 80% das ressonâncias magnéticas para quadril não dão o que tem lá dentro. Você tem lesão de labrum, lesão de estruturas que a imagem não aparece, mas a estrutura anatômica está lesada. Exatamente. E às vezes necessita de tratamento cirúrgico. Você tem algumas imagens interessantes. Vamos centrar aqui. Vamos mostrar, então, o que é a síndrome dolorosa miofacial. É uma síndrome, não é na verdade nova, ela já vem sendo, muitas vezes diagnosticada até como paciente que tem problemas psicológicos, porque muitas vezes ela não aparece nos exames de rotina. Então, se vocês verem aqui, isso aqui é uma fibra muscular. Dentro dela existe um grupo de fibras que assim entram em espasmo, tá? Não todo o músculo, mas um grupo de fibras. E dentro dessas fibras que são mais doloridas porque estão em espasmo, existe um ponto que, quando pressionado, irradia dor à distância. Essa seria a definição dessa síndrome, né? O interessante é que, então, por exemplo, esse aqui é um paciente que tem uma dor, veja aqui o músculo, e vocês conseguem ver, existe uma contratura localizada desse músculo. Dá para repetir essa imagem? O músculo pulou, né? Isso, ele pula, perdão. Olha lá. Não sei se dá para ver. Se dá para repetir. Vamos ver. Nós estamos palpando o músculo. Prestar bem atenção aqui. Isso. Você vai ver. E existe uma dor. O paciente, nessa hora da palpação, ele refere uma dor, muitas vezes irradiação da dor. Que é como se tivesse pego o trigger point dele. Isso. E liberou essas substâncias. Isso. E o interessante é como se trata de uma dor funcional, na verdade, os exames muitas vezes de imagem são normais. A ultrassonografia, a ressonância magnética. Então, hoje existem maneiras de você diagnosticar esse quadro alterado de forma bem objetiva. Depois, o que mais você tem? Então, esse foi o estudo que está sendo realizado no Instituto Nacional de Saúde, lá nos Estados Unidos. Mary, lá em Bethesda, né? Veja o senhor que ele tem uma agulha muito fina, como aquela de acupuntura, não é? Dentro dessa agulha existem 2 microtúbulos. E você consegue, então, inserir essa agulha muito fina dentro do músculo. E por uma técnica denominada de microdiálise,
você capta as substâncias que estão dentro do músculo, citocina, substâncias inflamatórias, substâncias que geram dor. E eles verificaram que pessoas que têm essa dor miofacial têm estruturas, substâncias de dor muito mais aumentadas nessa região do músculo do que em pessoas normais. Quer dizer que você No consegue mesmo ponto. detectar acetilcolina? Quais são as substâncias? Acetilcolina, oxigênio, citocinas, interleucinas, substância P, que é uma substância P de PEN, que causa dor. E você, com esse microtúbulo, você vai no músculo e consegue aspirar essa substância? Através de equipamentos sofisticados, né, lá nos Estados Unidos, capturar quantificar a alteração bioquímica, ou da química, no músculo. E você consegue, de certo modo, você consegue quantificar a dor. Isso, consegue quantificar a dor. Isso tem uma importância grande até na medicina do trabalho, ou nos ambulatórios, talvez, que a pessoa existem pessoas que simulam, tentam simular uma doença para receber uma aposentadoria. Quer dizer, existiria uma aplicabilidade no futuro apesar de já ser presente, de conseguir medir se essa pessoa tem dor realmente ou não. Com certeza. Seria o exame da verdade, se ela está mentindo ou não, num processo judicial. Com certeza. Existiria você consegue essa utilidade. E até talvez de forma mais simples do que um processo tão sofisticado como esse, mas dá para diferenciar, porque as raízes elas ficam alteradas. Muito bom. Fala um pouco mais sobre essa dor neuromusculoesquelética que você se especializou tanto, uma especialista em fasciite plantar, tratar atletas, tendinite patelar, que eu pensei que a tendinite patelar, o problema era só no tendão, e agora você está me falando que os músculos também ao redor estão afetados. Vamos lá. Isso. Então, como nós dissemos anteriormente, isso é muito importante, porque na abordagem do paciente é muito importante focalizar não só o ponto da dor, como você falou, não só o tendão patelar ou a fáscia plantar, mas entender que o sistema nervoso, ele passa a reagir de forma até de facilitação, não é? Frente a um quadro de dor que se torna crônico. Então, por isso que a dor, na verdade, ficar deixando a dor, vamos ver se vai melhorar ou não é uma conduta adequada. O melhor é resolver o problema, porque a dor está sinalizando um alerta de que existe uma lesão em algum lugar. Né? Quer dizer, se a dor avisa que tem alguma coisa errada, isso. Você não deve esperar. No caso de uma fascite plantar, por exemplo, teve um maratonista que correu muito, fez uma lesão de desuso, de overuse, inflama a fáscia, que é um tecido de partes moles, e fica com aquela dor. No passado, nós enfocávamos o tratamento na fáscia plantar, não é? Para tentar tirar a inflamação, melhorar a biomecânica normal. Mas se nós entendermos um pouco melhor como funciona o sistema nervoso, tanto periférico quanto central, nós vamos ver que o sistema ele fica extremamente facilitado, hiperativo, mais sensível à dor, não anestesiado, mais sensível à dor aonde? No território inervado pelos mesmos nervos que vão inervar, por exemplo, a fáscia plantar. Quer dizer que a fáscia plantar pode ser um overuse ali do maratonista no calcanhar, isso, ou às vezes não é nem maratonista, uma dona de casa isso, mesmo. Uma costureira. Uma costureira que usa o pé, ou mesmo excesso de peso, calma. Isso. Mas aquilo, para essa dor chegar, para ela doer, ela tem que ir até o cérebro. Isso. Exatamente. E ali nesse caminho ela atinge outros músculos ali. Nesse caminho, o próprio cérebro, o próprio sistema nervoso envia sinais para diminuir a dor. Tem um equilíbrio entre dor e antinocicepção, defesa da dor. Isso todos nós temos. Por isso que você se machuca, daqui a pouco você está trabalhando e não está sentindo mais dor. Nosso organismo produz substâncias incríveis para analgesia. O problema é quando a dor fica crônica. E o sistema nervoso é bombardeado constantemente, 24 horas por dia, talvez por meses, anos, de uma dor, de um estímulo doloroso. Né? Então, foi isso que nós mostramos. Se quiser mostrar lá, esse foi um workshop, então, de avanços no diagnóstico e no tratamento da dor, baseado nesse fenômeno que nós entendemos hoje como sensibilização. Não é que de tanto ter dor ele fica anestesiado e para de funcionar. Pelo contrário, de tanto sentir dor, o sistema nervoso passa, o organismo passa então a ter mais dor em vários lugares. Em que lugares? Naqueles que recebem a mesma inervação da estrutura que emite a dor. Quer passar o próximo? Então, olha só. Então, esse aqui é um exemplo de uma medula, tá? Na medula espinal, onde existe a transmissão desses fenômenos dolorosos. Normalmente, o estímulo, que são essas bolinhas que os senhores estão vendo, passa devagarzinho, algumas vezes, dependendo da dor que o paciente sente. Com o fenômeno de sensibilização, esse estímulo passa a ser praticamente frequente e o bombardeamento da região posterior de trás aqui da medula fica sendo constante.
Quer dizer, aqui é a região posterior e essas substâncias passam por aqui para ir lá para o cérebro. Isso. Aqui seria por onde entram as substâncias químicas que vão informar o sistema da dor. Que está com dor. Isso. Então vamos olhar mais lá por dentro. Isso aqui é uma junção do nervo e como ele transmite essa informação dolorosa, que são através dessas substâncias químicas. Tá? E veja que então no começo, em situações normais, ocorre de vez em quando. Num quadro de sensibilização, esses estímulos passam a vamos dizer, bombardear o sistema de forma praticamente constante. Tá? E como é que clinicamente, quando a gente examina um atleta, examina um doente, a gente sabe que isso aqui, esses fenômenos de sensibilização, de hiperalgesia, estão acontecendo. Então, nós temos no corpo humano, pode passar, então aqui de novo, né? Então veja aqui, o estímulo normalmente passa devagarzinho, poucas vezes, tá certo? Dependendo do estímulo doloroso. Isso é o normal. Quando está sensibilizado, veja o fluxo de substâncias passa a ser contínuo. O número de neurotransmissores dessas substâncias químicas aumenta. Eu que diga, porque a dor que eu tive da sensibilização era contínua, pegando o braço inteiro, exatamente. E o problema era no pescoço. E é só no pescoço, mas você acaba sentindo a dor em várias regiões. Então, e como nós falamos no bloco anterior, nós sabemos que o músculo reage com o espasmo de um grupo de fibras e tem dor. Mas não só o músculo, a pele, nós chamamos de tegumento, também fica mais sensível. Tá? Então nós temos uma maneira bem simples de avaliar a sensibilidade através de alterações no exame da sensibilidade. A área que está com essa sensibilização, ela fica mais sensível à dor. Esses daqui são os dermátomos, né? Isso. Explica melhor É a distribuição da inervação na pele. Então, nós temos aqui na cabeça, né, na região do membro inferior, a parte anterior, onde tem o joelhinho aqui, é a inervação da raiz de L4, ou lombar 4, não é? Aqui na face posterior, quando a gente fala de facete plantar, vocês veem que quem inerva a face plantar é S2. Então, toda a região de S2, se nós pesquisarmos com cuidado, vocês vão ver que ela vai estar mais sensível. Então, para não ficar mais, vou mostrar um casinho para vocês darem uma olhada. Então, essa aqui, por exemplo, é uma senhora que tem uma fascite plantar. A dor dela é só na sola do pé, quando levanta de manhã. É uma senhora que tem um certo sobrepeso. E quando nós pesquisamos, então, a mexeu o pé, você está passando um clipe, ela... Isso, por quê? Porque tem mais dor nessa região. Não é em qualquer região do corpo. Olha como pula a coxa, você passou um clipe na coxa... Isso, nós fazemos isso, uma arranhadura, e você vê que e nós estamos mapeando, então... E você vê que, olha, você tem essa área de hiperalgesia. Então, não é só no músculo e não só na face. Hiperalgesia é uma sensibilidade maior na pele. Isso, na pele. Só de passar. Mais forte. Isso. Inclusive na região glútea, quer dizer... Pega o dermátomo inteiro, então, basicamente. Vai até o sacro na região S2. E o que você está fazendo aí? Esse aqui é uma técnica que testa a sensibilidade do tecido do subcutâneo, da gordurinha que tem embaixo da pele. Então, você faz uma pinça e desliza sobre uma prega de pele, e desliza. Você vê que tem uma dor intensa nessa região. E aqui, com um medidor de pressão, você vai medir a tolerância à pressão, que indiretamente mede o quanto de dor que a pessoa sente. Quanto mais pressão ela tolera, menos dor. Tá? E esse é um aparelhinho à semelhança do método Rioduraco, que mede a condutância elétrica da pele, que também está alterada nesses casos de sensibilização. Esse é um exemplo de um procedimento que pode ser feito, vejam, a dor está na face plantar. E você está fazendo a aplicação... Nós vamos fazer um bloqueio anestésico, isso nos músculos próximos da coluna. O que é esse vidro? Com o intuito de diminuir o quadro de sensibilização. Você está fazendo uma injeção de que aí, no caso? Lidocaína, que é um anestésico local. Certo. Esse aqui é um médico canadense, 1% sem vasoconstrictor. Nós injetamos lidocaína num espaço de tecido conjuntivo que existe entre o processo espinhoso e o músculo espinalis, para bloquear um ramo específico dos nervos que estão nessa região e que vai, então, dessensibilizar o segmento. Quer dizer, isso para melhorar a dor no pé, que já é crônica e que já fez vários tratamentos e que não melhorou. E não adianta, então, fazer uma infiltração no local? Também pode, mas se esses fenômenos que nós mostramos anteriormente nessa paciente estiverem presentes, o tratamento local talvez não faça um efeito tão desejável. Por quê? Porque agora a pele de todo segmento já está mandando estímulos dolorosos para a medula. O músculo, o subcutâneo também. Então é um quadro ampliado de sensibilização.
Sem contar que dói muito menos aplicar lá na coluna do que... Agora, olha só, nem tem dor praticamente. Imediatamente após esse bloqueio que foi feito nessa... Olha, ela não tem mais a sensibilidade. Diminuiu. Então você tem critérios objetivos, isso que a gente enfatizou no trabalho lá, que logo depois desse tipo de bloqueio, você melhora a dor sem tocar na fáscia. Porque você tratou o quadro neurológico. Logicamente que agora a redução do peso, o alongamento da face, de toda a musculatura posterior, no caso da facete plantar, é o que vai deixar a paciente a longo prazo sem dor. Quer dizer, esse mesmo princípio numa tendinite patelar você vai aplicar nos músculos ao redor e na região central, na coluna. Isso é uma abordagem, um exemplo, mas você poderia usar medicamentos, a própria acupuntura, massagem, fisioterapia. O importante é você clinicamente detectar essa alteração, se houve ou não a melhora no exame clínico, no exame físico dos pacientes. E você utiliza, além de então desses bloqueios anestésicos, você utiliza, lógico, alongamento, mas você utiliza outros métodos também, além da acupuntura? Como é que fala? Ultrassom, tenses, esses métodos ajudam realmente? Ajudam. Existem agora ensaios controlados randomizados, que é aquele no qual você coloca o paciente para realizar um tipo de tratamento e com o tratamento, ou com um grupo controle, que recebe um tratamento, por exemplo, com o aparelho desligado. E a gente vê que na maioria desses estudos, com ultrassom, por exemplo, o resultado é igual. O paciente que recebe o aparelho ligado e desligado. Precisa de muito mais pesquisas, não é? Mas o importante, mesmo que você faça ultrassom, é você verificar se houve a dessensibilização, se houve melhora da reação do sistema nervoso. E com isso, se tiver, ótimo. Com medicamento isso pode acontecer. O problema é que nós, em reabilitação, em medicina física e reabilitação, tratamos de pacientes crônicos, cuja dor já se tornou uma incapacidade. E é muito importante ressaltar que estudos americanos mostram que a pessoa que fica afastada do trabalho, por exemplo, por uma dor lombar, mais de 2 anos, a chance de ela voltar ao trabalho é muito, muito pequena. Então, essa coisa de atestado médico para ficar afastado é a pior coisa, porque você está potencializando esse fenômeno. Hoje em dia, a gente sabe que para lombalgia o melhor é caminhar, nadar, fazer atividade física e não ficar acamado por muito tempo. Olha só, mudou muitos conceitos aí, né? Eu costumava, inclusive, dizer para os pacientes, quando a coluna dói, ela está pedindo cama, quer dizer, não é nada disso. Talvez 3 dias no colchão adequado. Mas hoje é importante que se faça atividade física, movimentação. E, logicamente, controlada, não ir numa academia e começar a fazer exercício sem controle, né? Muito importante. E essa visão é interessantíssima, quer dizer, você tratar um problema, você está sempre centralizando a nível da coluna esses tratamentos, basicamente. Quer dizer, a pessoa tem uma dor que é periférica, uma tenossinovite, você também vai mexer nesse segmento aqui central. Se os achados do exame clínico mostrarem que existe comprometimento central. Por exemplo, se essas alterações... Se fizer esse teste do clipe de a pessoa mostrar. Isso, se for as alterações só periféricas e não tivessem mais proximal, mais para próximo da coluna, eu sei que às vezes é só o nervo periférico que está cometido. Isso só vai mexer no nervo periférico. Por isso periférico. que o exame físico é muito importante, fundamental. Poxa, muito bacana. Marta, você precisa voltar. Precisamos falar porque esse assunto é muito extenso. Né? E dor está modernizando demais a visão sobre dor. Você que é uma super especialista, é uma honra ter você aqui no Medicina de Ponta. É um prazer muito grande. Obrigado mesmo, Marta. E é isso aí, pessoal. Você querendo mandar o seu recado e quiser saber mais informações, entre no nosso site www.links.com.br. Ficamos por aqui e até a semana que vem. Um abraço. Medicina de Ponta.